Olá, pessoal! Esse é o Chama Karine Podcast, uma conversa com energia sobre marca, negócios e marketing. Para você conhecer mais sobre a Karine, consultora, instrutora de treinamentos e palestrantes, é só você seguir a minha rede social, @Karine Cardoso. O podcast também vai estar por ali nas minhas redes sociais, tá bom? Vambora, gente! Essa é a primeira temporada e essa conversa livre e leve hoje é com a minha linda, é minha mesmo, tá? Porque eu fui professora dela na faculdade de publicidade. Carol Bento! Que maravilhosa, meu Deus! Gente, Carol tá tão linda, meu Deus do céu. Gente. Ela vai contar, porque assim, aquele papo de tia agora. Quando eu conheci Carol, era uma menina. Cara, agora ela é uma mulher de negócios, linda e potente. Carol hoje, ela é gerente de inteligência de mercado e marketing do Sicoob. Ela é muito chique. E ela vai contar pra gente como que tudo começou, né? Antes da gente saber como que ela começou no marketing, a gente quer saber quem é a Carol Bento que não tá no LinkedIn. É muito bom. Primeiro, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa relação de carinho que a gente tem desde lá da faculdade. É muito bom. E eu acho que são essas conexões que a gente leva pra vida, assim, e pra mim isso não tem preço. Então, obrigada pelo convite. E obrigada a você, que a sua agenda, né, é uma reuniãozinha grudada Mas na isso outra. faz parte. Bom, quem é Carol Bento fora do LinkedIn, né? Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, capital. E vim para o Espírito Santo quando foi nesse movimento mesmo de faculdade. Meus pais estavam se aposentando e queriam vir para uma cidade mais tranquila. E no início eu até achei, né, sair de São Paulo no auge, né? E aí as coisas foram acontecendo, entrei na faculdade, as coisas foram acontecendo aqui. E eu hoje sou apaixonada. Hoje sou casada, né? Adoro conhecer coisas novas. Eu acho que a gente da área de marketing tem esse lado mesmo de se conectar com pessoas, né? Eu sou, durante muito tempo, toquei piano, então sou muito ligada à música também. Massa, Carol! Então, eu gosto muito disso, assim, a gente tava falando um pouco sobre conhecer coisas novas, de se desafiar, e eu gosto muito disso. Recentemente, me descobri, nunca gostei de esporte, e agora tô gostando de tênis, então acho que isso é muito legal, né? Da gente conseguir trabalhar muito, né? Coisas que a gente vai se surpreendendo ao longo da vida. Hoje eu prezo muito por esse equilíbrio, a gente fala dessa vida corrida, e se a gente não tiver um contraponto de ter uma base forte, né? Familiar, de ter amigos, de ter, né? Essa rede de apoio, válvula de escape. Então, hoje eu pratico yoga, então, assim, tudo isso vai fazendo com que a gente, né? Esteja preparado, né? Para poder tocar, né? Os nossos negócios, nossas carreiras. Então, para mim, isso é muito importante. Então, essa é a Carol que ama chocolate. Eu também. Ai, meu Deus, eu amo chocolate. Todo dia tem que ter um chocolate. Você lembra que meu TCC foi de chocolate, chocolate, né? Exatamente. Que foi sobre o comportamento do consumidor, não foi? Foi. Acho que desde a faculdade, né? Foram disciplinas que eu fui me conectando muito e traçando a minha carreira, né, nessa linha de planejamento, né, de estudar muito o comportamento, né, do consumidor. Então, desde lá já foi plantada a sementinha, né, para isso. Carol, você sabe que essa Carol agora da yoga, do tênis, eu tô achando o máximo, tá? Porque a gente sempre se vê no trabalho, e quando eu vejo as suas redes sociais e você posta essa Carol que não tá no LinkedIn, que são plataformas diferentes, né? Eu acho muito bacana como que você equilibra tudo isso, né? Eu acho isso muito incrível. E você chega plena nas reuniões, nas tomadas de decisão, na gestão da sua equipe. Eu acho que, te admiro pra caramba, parabéns, tá? E você vai contar como que tudo começou no marketing. E aí, eu quero já falar um pouquinho para você que eu te vejo como uma profissional de marketing, especialista, apaixonada, estudiosa do comportamento do consumidor. Para mim, isso é uma marca registrada sua. É isso mesmo? Faz sentido? Muito. A gente tá falando desse período de conhecimento, né, de estudo. Eu acho que vai até antes disso, né? Acho que a nossa base, ela é formada, né, pelas pessoas que a gente convive, pela nossa família. E eu sempre fui muito curiosa com relação a isso, assim, sempre me conectando com pessoas, de
ter essa curiosidade, né, de descobertas. E eu acho que a minha trajetória profissional, desde lá dos primeiros estágios, me levam a isso. Assim, desde quando eu trabalhava em agência, que atuava na área de planejamento, eu tive oportunidades grandiosas, né, de fazer coisas que eu acho que poucas pessoas tiveram oportunidade de, por exemplo, rodar o estado todo para poder conhecer, né, o comportamento de determinada marca, como aquelas pessoas consumiam, qual que era a relação com a marca. Às vezes, eu lembro na minha época de estágio, eu passava horas, né, no corredor do supermercado para entender como que as pessoas pegavam café, né, no supermercado, qual que era a relação da marca de café que ela tinha no dia a dia dela. Então, eu acho que foram grandes momentos em escola para eu poder entender que essa escutativa, que essa observação, né, a gente no marketing tem essa tendência de querer falar mais, dar ideias, né, argumentar. E eu vi que meu caminho era muito relacionado a isso, assim, né, de ter essa escutativa, de observar e com isso a gente levar insights, né, que são relevantes e que realmente podem transformar marcas, negócios, né? Então, eu entendo que para mim hoje, né, até hoje as pessoas às vezes me perguntam, né, deixa eu falar um pouquinho da minha carreira aqui, mas como que você consegue se adaptar tão rápido a uma nova posição, numa nova empresa, num segmento totalmente diferente? E eu falo que essa escutativa é a minha grande escola, né? É observar, é entender e aí sim me conectar, né, e começar a propor ações e estratégias, né, que vão direcionar aí nosso negócio. Fantástico, porque assim, é mais do que ser especialista em marketing. É você estar disposta a aprender. Sim. Né? E aprender com as pessoas. Exatamente. Né? Porque você avaliava, estudava um perfil de consumidor de café, ou de veículo, ou de construção, sim, né? Você vai falar sim. da sua carreira e agora você está em outro perfil de público completamente diferente, ou de negócio que tem públicos diferentes. Exatamente. Né? Minha carreira começa, né, no início da faculdade, né, em agência. Eu até então, é até uma curiosidade legal, assim, eu não tinha noção que eu ia fazer publicidade nem marketing quando eu comecei a pensar em carreira. Para vocês terem ideia, eu prestei 6 vestibulares diferentes, assim, arquitetura, engenharia civil, direito. Gente. Então, meu primeiro vestibular foram 6 cursos diferentes. E você tinha afinidade com todos esses universos? Todos, assim? sim. E hoje eu enxergo, por exemplo, para a área de exatas, eu ter essa afinidade me ajuda muito na questão, né, de análise de dados. Sensacional então, isso. Eu não entendia na época, né, porque eu falo que é um dos momentos mais difíceis da vida, você ter que escolher, né, uma carreira. E eu não entendia, porque tava todo mundo ali, ou medicina, né, ou direito, ou arquitetura, e eu prestando para todos os cursos, e ninguém entendia também porque eu tava fazendo aquilo. 6 cursos diferentes. E acabei me conectando, né, fui entendendo depois um caminho, comecei na época ainda com relações públicas, que eu queria, né, atuar, falei, acho que eu me identifico mais, né, com isso, e aí acabei entrando, né, em publicidade. E aí comecei a trabalhar em agência. Então, dentro de agência eu comecei como mídia e aí logo, né, tive a oportunidade de trabalhar na área de planejamento, que eu falo que para mim foi sensacional, assim, para poder definir, né, o rumo da minha carreira. E aí trabalhei um tempo em agência, depois migrei, fiz a virada, né, para área de marketing, né, e como cliente, né, que a gente sempre falava isso, tinha esse desejo. E aí atuei no mercado imobiliário. Depois eu fui para o segmento de varejo, trabalhando em shopping center, que também, assim, é uma grande escola, né? Você é apaixonado pelo varejo? Muito, muito. Eu falo até hoje, assim... Isso. Dizem que quem entra no varejo, na área de marketing, experiência, é picado por um bichinho ali. Muito, assim. E eu vejo hoje até na minha atuação como, né, o varejo, ele ainda traz grandes referências, assim, porque, e principalmente quando a gente fala de shopping, que hoje, né, a pauta é experiência, né, você vai realmente para poder ter experiências gastronômicas, experiências, né, de consumo de serviço. Então, a gente vê que é realmente um mundo muito diferente e eu tive grandes oportunidades de desenvolver diversos eventos, assim, e você se conectar com o mercado de varejo te faz abrir o leque, assim, né? A sua cabeça, ela tem uma amplitude, porque por mais que no caso, por exemplo, de shopping, que você tá ali querendo levar fluxo para o shopping, mas você tá com lojistas de diversos, né, segmentos, diversas atuações, então foi muito bacana, assim, essa experiência em shopping. Depois fui para educação,
E aí, voltando para a Faesa, né, ali como gerente de marketing, né, num segmento também que teve uma modificação, uma transformação gigante, né, e a gente vê, né, as instituições de ensino se reinventando, aprendendo, né, porque antes era muito fácil, você abria vestibular, você tinha alunos, você não precisava, né, tinha fila de gente tinha fila de gente, então, né, o marketing, né, era ali muito mais num suporte para apoiar as ações ali, muito mais de comunicação do que uma estratégia realmente, né, focada em captação. E aí dentro, né, da educação vivia a pandemia, que aí, né, dá um upgrade, né? O que é ser gerente de marketing na pandemia? Como foi para você isso? Foi desafiante demais, assim, porque a gente, principalmente na educação, você estava vivendo ali um movimento, primeiro, de redução de mensalidade. Então, como que você traz receita, né? Trazer mais aluno. E num movimento que as pessoas tinham medo, né, de tudo, incertezas. Como é que eu vou decidir minha carreira se eu não sei o que, né, o que eu vou viver amanhã? Então, acho que foi um movimento, assim, foi bem duro. E a gente teve que aprender, teve que reinventar, teve que fazer formas diferentes. Até então, sempre você, né, que muitos anos dando aula, sempre o vestibular foi presencial. Era o evento, né? E como é que você transforma isso para um vestibular totalmente digital? Então, acho que foram grandes desafios, assim, dentro dessa transformação, que ela estava, né, num processo e a gente acelerou isso, né? Eu lembro, né, e a gente estava ali junto naquele momento. Você estava dando aula presencial, no outro dia você teve que abrir o Teams e dar aula. Então, é um movimento que não era só olhar, né, para fora na captação, mas olhar para dentro, cuidar das pessoas, cuidar da equipe, né? E que o marketing também tem uma grande responsabilidade nisso. Então, é um movimento, assim, que para mim foi esse olhar muito para dentro, assim, da gente conseguir cuidar dos nossos para que, né, as pessoas estivessem bem, para aí sim a gente conseguir olhar para um negócio como um todo. Então, acho que foi esse grande exercício, assim, que a pandemia trouxe e que eu trago até hoje, né? A gente até brinca no Cicobi, que é a estratégia Pedra no Lago, né? Que eu começo de dentro e aí, com isso, a gente vai reverberando, né, para fora. E aí, há 2 anos atrás, fiz essa transição, né, para o segmento financeiro, né? Hoje eu atuo no Cicobi, com esse desafio, né, de fazer a junção de 2 áreas, que é a área de inteligência de mercado e a área de marketing, dentro do segmento financeiro e dentro de uma cooperativa, né? Então, são alguns plus, né, que são desafiadores, né? Então, fazer essa virada para o segmento financeiro foi uma virada muito importante, assim. Eu vejo como um crescimento mesmo por, né, vir de uma escola muito ligada a marketing, né, ali o que a gente trabalhava muito com eventos, com a comunicação em si, né, trazendo estratégia para a marca, mas de segmentos que estavam mais na minha zona de conforto. E aí para o segmento financeiro que tem players, né, nacionais hoje são os maiores, né, investimentos em publicidade, a gente está falando dos bancos, né, com estratégias, né, muito bem consolidadas. E para o consumidor final, ele não consegue comparar o Cicobi com, né, entendendo que é algo regional, ele compara com, né, instituições nacionais e que, né, tem investimentos de produção e toda uma estratégia, né, muito consolidada por trás disso. Então, foi desafiador, está sendo, né, é um processo, mas eu vejo que quando a gente tem essas 2 áreas, que é a área de inteligência de mercado junto com o marketing, a gente consegue ter muito mais propriedade, muito mais segurança na tomada de decisão. Então, eu vejo, assim, que hoje esse momento é muito importante, né, para o que a gente constrói de estratégias de marketing. Carol, te ouvindo, eu fico fazendo, assim, um desenho, né? Então, eu trago você na sua vida de planejamento, trazendo essa cultura que é sua, da sua natureza, de estudar o consumidor, colocando as pessoas no centro. Aí eu acompanho a sua trajetória e agora te ouvindo, estou aqui lembrando de várias conversas nossas, né? E você sempre coloca as pessoas no centro. E não só em função da pandemia, que você fala, vamos cuidar dos nossos, né? Cuidar do negócio. Depois a gente pensar em marketing, a gente precisa agora cuidar dos nossos, né? Você gosta, eu sei que você, além de falar muito sobre o comportamento do consumidor, você gosta muito de associar o comportamento do consumidor às experiências memoráveis. Sim. Né? E você trabalhou em shopping, que é um lugar glamouroso para a gente fazer experiências memoráveis.
E agora você está num banco, numa cooperativa, e você acumula a área de inteligência de mercado. E aí, como que você administra todos esses pilares, né? Eu preciso entregar, por meio dos dados, experiências memoráveis, né? E no centro estão as pessoas. E as pessoas não só os consumidores, porque a gente cuida dos nossos. Conta pra gente como que é o seu dia a dia na gestão disso tudo. Eu falo assim, o shopping ele foi essa grande escola de trazer esse olhar para a experiência memorável, porque hoje, né, aqui na Grande Vitória, a gente tem, né, quando olha em shopping, a gente tem muitos shoppings, e a gente começou essa transição. Mas é muito mesmo, né? Se não me engano, eu não tô com os dados atuais, mas era a segunda cidade, na época, né, que eu trabalhava em 2018, era a segunda cidade que tinha mais shoppings por pessoas, né, olhando... É, né, impressionante, a segunda porque cidade do Brasil. A gente tem a praia, que é um concorrente fortíssimo, sim, né? E shopping abrindo. Você pegou essa mudança, Peguei, né? exatamente essa virada, assim, desse movimento de abertura de novos shoppings, que antes, né, eram focados em 2, 3, e aí aumentou, né, o número de shoppings. E com esse desafio mesmo, e com a mudança mesmo do shopping. Você tinha, né, hoje com a internet, enfim, então... Qual que é o significado do shopping? É oferecer experiência. Então, lá foi onde eu fiz essa virada de entender que a gente precisava fazer um evento de gastronomia ao invés de sortear um carro, porque aquilo ficava na cabeça das pessoas delas terem uma aula show com o Jacan. Né? Então, isso era muito marcante. Você vê o olhinho da pessoa brilhando, vendo, né, um chefe nacional ali perto dela. Então, a gente começou a trabalhar muito isso e eu vi que era uma fórmula que dava certo, que realmente a experiência memorável, ela tem a capacidade de criar essa conexão emocional e a pessoa, né, virar aí um defensor da marca. Então, né, hoje eu levo isso, né, para o Sicoob como um grande pilar, porque, né, mais uma vez, eu estou num mercado que ele é muito desafiador no sentido de concorrência. E o Sicoob, ele nasce muito desse relacionamento, né? As cooperativas nascem muito desse cenário de atender as dores de um determinado grupo e, né, no caso de uma cooperativa de crédito, oferecer serviços financeiros, né, para um grupo que tem uma determinada necessidade. E a gente, nesse movimento de diferenciação, a gente começa a trazer os dados, né, e aí trazendo um case, por exemplo, com o olhar do cartão de crédito, que é hoje, né, o principal produto aí de fidelização de uma pessoa, né, com uma instituição financeira. E a gente vê as fintechs, né, que vieram com tudo, né, oferecendo, e aí a maioria delas, né, sendo a porta de entrada o cartão de crédito com benefícios, né, ligados à isenção de anuidade, pontuações, né, experiências, e isso começou a incomodar muito a gente, de falar, poxa, a gente tem um produto que ele é compatível, mas por que as pessoas não têm orgulho de tirar, né, o cartão do Sicoob da carteira, ou às vezes nem sabe que o Sicoob tem um cartão Black, né, com pontuações, enfim, experiências que podem oferecer a isso. E aí a gente começou a estudar, né, exatamente, né, olhando para os dados e o comportamento do consumo, vendo essa relevância do que era importante, né, e aí colocando o cliente no centro, o que é importante para esse cliente. E hoje, qual que é o comportamento, né, olhando aqui nosso senso comum? A pessoa tem pesquisas aí que falam que, né, as pessoas têm mais de 5 cartões. Ele quer o melhor de cada um. Né? Então, eu tenho o cartão que me dá a melhor pontuação, eu tenho o cartão que eu tenho isenção de anuidade, eu tenho o cartão que eu compro na loja, né? Eu não enfrento fila. Então, hoje você pega o que é melhor de cada um, né, para poder fazer as suas transações financeiras. Só que a gente viu o seguinte, o cartão, ele é uma possibilidade de fidelização, e quando eu tenho uma pessoa fidelizada, ela consome outros produtos. Porque aí eu tenho uma relação com aquela instituição, aí eu vou adquirir, né, um seguro, eu vou fazer meu investimento, eu vou tomar um crédito, e aí a gente começou a trabalhar dessa forma, e através dos dados a gente conseguiu, né, o estudo de mostrar que se a gente liberasse a anuidade do cartão, a gente conseguiria obter essa receita de outras formas, né, e hoje esse projeto com anos de execução, a gente já está 48% a mais de resultado. Sensacional, né, que bacana. Olhando Parabéns, muito Carol. isso, então... Quando você começa a entender esse comportamento, olhar dado, olhar, né, como essa relação, por exemplo, com o cartão de crédito, leva você, né, a ter isso. Trazendo também esse pilar da experiência memorável, né, um outro projeto que a gente trabalha muito forte é a ressignificação de espaços como uma agência.
né? Para o Cicobi, ainda é importante a presença física, a gente, né, tá num processo de expansão que a fixação da marca, essa construção, o relacionamento é muito importante, né, ter uma agência física, só que ela pode ser uma agência diferente. Então, nesse processo, a gente criou também, né, um projeto chamado Café Hall Cicobi, né, que é uma agência completamente diferente, um espaço de coworking, né, que você pode ali trabalhar, pode fazer um evento, pode se conectar com outras pessoas e também tem uma agência. Então, para você se relacionar, tirar suas dúvidas, exatamente. Né? E isso faz com que as pessoas que entram ali, elas realmente é impactante, né? Você, poxa, isso aqui é uma agência bancária, né? Tá aberto, não tem uma porta Nossa, giratória. Uma porta que não me permite viver uma experiência com o meu banco. Exatamente, que a porta foi feita para isso, né? Para você não entrar, exatamente. Né? E esse projeto é exatamente assim, é portas abertas, é se conectar com o público de maneira geral, sendo você associado ou não associado, para você né, participar de eventos, para você se conectar com outras pessoas e gerar uma experiência que é diferente de uma ida numa agência tradicional. Então, são esses projetos que, olhando muito, né, comportamento, tendência, que faz a gente repensar, às vezes, e mudar a rota de processos, né, abrir mão, às vezes, de receita, igual eu falei do cartão de crédito, mas ganhar lá na frente, né, com outras frentes de negócio. Carol, e quando eu escuto você falando, aí trazendo um pouco do branding para a conversa, eu fico imaginando, assim, uma grande plataforma de marca e que a gente tem o propósito dessa marca, Cicobi, tem o posicionamento que é super trabalhado na campanha agora do Evoluir, né? Isso, Evoluir para estar cada vez mais próximo. Para estar cada vez mais próximo. E aí a gente tem o cartão, a gente tem a agência, a gente tem todos os produtos, todas as ações de comunicação que vocês fazem, mas sempre para mim é muito claro, sabe? Eu tenho muito receio, muitas vezes, as pessoas vão criando experiências, histórias, produtos, projetos, e aí fica um puxadinho de produtos, e isso é branding, né? Não, o branding é justamente você saber o que você vai fazer e o que você não vai fazer com a proposta de valor da sua marca. Exatamente. Né? E isso na sua gestão do dia a dia, como que é, junto à sua equipe? Bom, é um processo, assim, primeiro, essa construção do posicionamento, a equipe toda faz parte desse processo, junto com os nossos parceiros, agência, enfim, para que a gente possa realmente estar todo mundo na mesma página. Então, né, a gente trabalha hoje o posicionamento Evoluir para estar cada vez mais próximo, traz muito essa essência, né? As pessoas que estão ali conseguem muito fácil materializar o que quer dizer o evoluir e o que quer dizer a proximidade. Então, acho que primeiro, né, o que eu falei da pedra no lago é exatamente isso. E o time, ele vai construindo, né, a gente, desde um roteiro de um VT a uma experiência num evento, enfim, a pauta começa disso, né? Evoluir para estar cada vez mais próximo. O que quer dizer isso, né, num evento que a gente vai participar de inovação? O que quer dizer isso numa campanha que a gente vai trabalhar publicitária para falar de determinado produto? Então, isso é a pauta central. E essa construção, a gente faz, né, parte do planejamento estratégico que vem para o planejamento de marketing, e é uma construção que a gente já tem aqui um ciclo até 2026. Então, essa construção da marca, a gente vai trabalhando, né, aonde a gente quer chegar até 2026. Pode fazer ajuste de rota agora em 2025? Sim. Olha, isso aqui a gente vai precisar mudar, ou então isso aqui, a proximidade a gente vai precisar trabalhar um pouco mais, porque talvez em determinada praça isso ainda não ficou claro, né, mas a gente consegue ter esse racional dessa construção coletiva em todos os âmbitos. Então, o meu time de conteúdo, ele precisa trabalhar as pautas e uma forma que a gente consiga trabalhar isso. A gente está fazendo um evento agora interno, né, que é para colaboradores, que a gente está pensando como é que o palco vai trazer essa proximidade do palestrante estar próximo da plateia. Sensacional. Então, você também cuida de endomarketing. Sim, sim. Que bom. Então, em tudo a gente vai pensando nesse sentido, né? Quando eu vou para um evento, né, externo, a gente participa muito, é uma estratégia nossa muito forte nessa construção da marca. Participar muito, patrocinar eventos, enfim. Como que eu vou para esse evento e eu trago esse pilar da proximidade e da evolução. Então, a proximidade, a gente sempre materializa isso através de experiências, e aí a gente, né, esses últimos
2 anos a gente está trabalhando no Café Hall, que é levar uma experiência, né, do café, do cafezinho ali, né, para a gente poder se relacionar nesses ambientes. Então, tudo isso faz com que a gente, né, esteja todo mundo na mesma página. Eu acho que isso é o ponto principal, porque o alinhamento, né, e essa cultura mesmo, né, das pessoas replicarem, entenderem. Então, isso, né, eu acho que é muito importante. E quem está nesse processo, né, que são as agências, os parceiros, a gente, por exemplo, esse ano a gente está comemorando 35 anos e a gente produziu um documentário. A empresa que produziu esse documentário, ela teve que captar essa essência, né, do que a gente queria para poder fazer as perguntas certas, para poder trazer, né, o melhor roteiro, até, né, a própria forma, né, e característica da filmagem tinha que trazer essa proximidade, enfim. Valorização, né, do cooperativismo. Exatamente, a gente está falando de pessoas, o cooperativismo traz muito, né, essa questão de pessoas, do coletivo. Então, isso é muito importante, que são os valores que a marca carrega e que a gente precisa trazer isso nas nossas estratégias. Então, quando a gente trabalha, e isso desdobra, assim, até no processo mesmo que a gente fala lá dentro da contratação de colaboradores. Porque a pessoa, ela, né, se vem no modelo tradicional de uma instituição financeira, né, a gente fala dos bancões, ela vem com uma cabeça muito diferente do que é essa essência do cooperativismo, do coletivo, de eu não empurrar o produto para você só para eu bater meta. Então, isso é uma construção que a gente acaba colocando na proximidade. Né? Se eu conheço a Karine, eu sei, né, as características da Karine, eu sei que se eu estou oferecendo esse produto, é que realmente a Karine precisa, ela tem uma dor e eu preciso atender como uma solução para ela. Não adianta eu apresentar um produto porque eu tenho que, né, bater minha meta. Então, isso a gente acaba desdobrando, assim, em muitas frentes. E eu acho que é essa sensação que você tem, que a gente, né, a marca, ela acaba tendo essa equidade, né, porque a gente vai construindo isso em diversos pilares. Eu entendo, assim, que são territórios que vocês atuam, né, e que vocês mergulharam no território do cooperativismo, por exemplo, que faz parte do negócio. Sim. Então, vocês mergulharam nesse território do cooperativismo e estão fuçando ele, e aí encontram nesse território a proximidade, encontram nesse território a experiência, e vão dando significado para todos esses mini territórios, não sei se nem sei essa palavra, né, para todos esses territórios que constroem, né, essa grande questão do cooperativismo. Sim. Eu acho que isso é consistência, né? Eu vejo o trabalho no Sicoob muito consistente, né? Eu acho tão interessante, porque na minha cabeça esse cooperativismo ele já foi quebrado como uma coisa antiga e ultrapassada, hoje como uma coisa muito mais humana e coletiva. Com certeza, e que vem muito nessa tendência que a gente até as novas gerações se conectam muito com isso, né? Então a gente fala do consumo consciente, né? O cooperativismo ele tem isso, né? De retornar para a sociedade, né? Então mais um território dentro do grande território. Muito bom, que massa. Carol, eu não tinha combinado com você, mas eu queria fazer uma pergunta ping-pong. Bora. É assim, para mim, uma marca com energia, ela tem que ser interessante. Eu acho que esse é um grande desafio. Como ser interessante o tempo todo nesse mundo louco que a gente vive, que ninguém acorda falando assim, ai gente, eu amo a marca tal, cá querido. Deixa eu te contar uma coisa, o consumidor está preocupado com a vida dele. Sim. Né? Então você precisa resolver o problema da vida dele sendo interessante para ele. Então para mim isso é uma grande característica. E eu quero ouvir da Carol Bento, uma marca com energia tem que ser o quê? Para mim, ela tem que trazer essa conexão emocional, assim. Eu tenho que me conectar com ela. A gente não vai acordar todo dia, igual você falou, pensando, né, nas marcas, mas a gente tem ali na nossa cabecinha, né, quais são as caixinhas quando eu penso, né, no segmento financeiro, quando eu penso em comprar um carro, quando eu penso em ir no supermercado. Então, para mim, essa conexão emocional é o que faz a gente até se apaixonar, né, por marcas, né, que a gente hoje, algumas, né, delas, né, em âmbito mundial conseguem isso, né, e outras até no âmbito local. Eu falo muito isso, assim, né, a gente o tempo todo
quer, né, um aparelho de celular que é igual no mundo todo, mas a gente quer se conectar com um local, né, com o que é nosso. Então, independente do tamanho, né, a gente, quando gera essa conexão, principalmente através do relacionamento. Então, para mim, o relacionamento é o que vai gerar essa conexão emocional que leva a marca a ter essa energia. Perfeito, amei. E a conexão emocional também torna a marca muito interessante. Muito. Porque se ela se conecta comigo, né, com o que eu penso, com o que eu acredito, e isso é muito bom. E aí, para fechar, agora não é mais ping-pong, tá? Eu acho que a sua carreira é muito inspiradora, né? Eu me inspiro muito na sua carreira e eu aprendo muito com você. E aí, eu acho que tem muita gente também que pode aprender com você. Então, eu quero saber o que você hoje falaria para Carol, que começou lá atrás a carreira executiva. E o que você queria, se você pudesse sair gritando pro mundo, gritando, tipo louca, sabe? O que você quer gritar pro mundo? Bom, eu falaria assim pra Carol lá de trás, para ter autenticidade, assim, por mais, assim, a gente falou muito dessa escuta ativa, né, de que tudo bem, vai ter horas que vão ter coisas que vão dar errado, né, e que a gente aprende com esses erros também. Então, acho que quando a gente tá muito lá no início, a gente quer acertar o tempo todo, né, quer se provar muito, e eu acho que, né, ter esse olhar de que até com os erros, hoje, a gente tem até metodologias para isso, né, que verdade. Vamos, né, testar, vamos se errar tudo certo, né, então eu acho que olhar para isso e caminhar com esse estilo autêntico, assim, eu acho que essa seria a fala. E o que eu quero gritar, assim, né, no mundo, eu trago, assim, meu propósito como profissional é conectar marcas a pessoas. Então, né, isso pra mim, independente do segmento que eu atuo, independente até, às vezes eu levo isso até para um âmbito de conectar profissionais a empresas, né, que precisam de uma recolocação, enfim. Então, para mim, isso é tão forte que ele expande a área, né, do marketing. E isso só é possível porque, mais uma vez, né, você olhar para as pessoas, entender a dor delas, né, e transformar isso num valor importante para sua marca, seja ela pessoal ou seja, né, para o seu negócio. Então, o que eu quero gritar, assim, seja você mesmo, assim, escute. Sensacional, escute o seu cliente, né? Escute a dor do seu cliente e transforme isso, né, num valor importante para sua marca ser única. E eu acho que é isso que faz com que grandes marcas que têm essa coragem, né, de ouvir o cliente, né, transformar isso, né, numa autenticidade, faz com que elas tenham essa energia toda. Sensacional. Sabe o que eu tô aqui pensando? Que esse papo foi sobre energia e conexão, que é igual a marcas autênticas. Que marcas autênticas podem virar o jogo de um negócio, né, Carol? Exatamente. Pode transformar, porque isso é o que diferencia, né? Nesse mundo que a gente está o tempo todo estimulado, o tempo todo com marcas, né, infinitas, né, tem segmentos que a gente não consegue nem mensurar quantos concorrentes existem, mas se você tem um diferencial, se a sua marca, né, tem isso, né, e caminhando para esse mundo, né, dos jogos infinitos. Né? Livro maravilhoso, Carol, indica esse livro maravilhoso, que é maravilhoso, gente. Simon Sinek, Jogo Infinito. Muito bom, e que eu acho que é isso, né, você faz o seu trabalho com muita identidade e as pessoas vão se conectar a isso. Perfeito. Galera, tô respirando fundo aqui, porque eu tô babando nessa mulher. Obrigada. Você é linda, obrigada, sucesso. Amei. Eu sou só uma fã. Eu também sou sua fã, você sabe disso. Nossa, foi maravilhoso, obrigada. Pessoal, acabou mais um episódio, tá? Mas vai ter mais, tá? Por favor, eu falo muito tá, né, gente? Que horror! Meu Deus! Vai gravar isso, Cleiton? Vai, né? Pra gente botar lá nos cortes. Tá? Gente, acabou mais um episódio. Chama a Karine. Por favor, acompanhe pelo @Karine Cardoso. Você não pode perder conteúdo rico para você fazer cada vez melhor.